Dando sequência à nossa série sobre as etapas da recuperação judicial e o papel da consultoria, hoje nós iremos falar sobre a confiabilidade das informações. O que a gente chama de confiabilidade das informações? O ato de recuperação judicial, como a gente já disse, é um ato meramente jurídico. A companhia recorre ao judiciário, solicita que ela fique em estado de recuperação judicial, que consiste em suspensão das execuções, das cobranças que existem contra a empresa, para que ela tenha um tempo de elaborar um plano de reestruturação. Este plano é apresentado aos credores, que irão deliberar em uma audiência chamada Assembleia Geral dos Credores, se concordam ou não com aquele plano, e essa Assembleia passa a ser soberana sobre aquela dívida. Ela decide se essa dívida pode ou não ser paga dessa maneira, de acordo com as regras de votação, de quórum, de classes, conforme prevê a lei. A confiabilidade das informações, então, consiste em que a empresa precisa apresentar para o juízo, no ato do pedido de recuperação judicial, quais são os seus débitos. Quais são as suas obrigações separadas por classes? São 4 classes que existem em processo de recuperação judicial. Você tem a classe trabalhista, chamada de classe 1, você tem a classe de garantia real, chamada de classe 2, você tem a classe dos quirografários, chamada de classe 3, e você tem a classe dos micro e pequenas empresas, chamadas da classe 4. Pois bem, após apresentado essa lista de credores, existe um processo de circularização dessa dívida, onde o administrador judicial irá nomear um perito e este perito irá averiguar a confiabilidade dessas informações. Esses débitos existem ou não? Esses débitos informados na recuperação judicial estão corretos? Todos os débitos foram informados? E se débitos já foram pagos, foram informados, devem ser retirados? Para então você ter a lista final de credores. Se essa informação não possui uma boa confiabilidade, por exemplo, a empresa apresenta uma lista com 100 credores. Após a apuração da lista de credores, percebe-se que existiam 40 ou então que existiam 180 credores. Já existe uma desconfiança sobre tudo aquilo que a empresa apresenta, sobretudo sobre o plano de recuperação judicial. Pois, se você apresenta um plano no qual você promete reestruturar uma dívida e você nem sabe qual é essa dívida, qual a confiabilidade que o seu plano tem de que vai dar certo? Qual a confiabilidade que essa empresa transmite para o judiciário de que ela pode sim se usufruir do benefício da lei, que é a suspensão da dívida, que esse tempo será necessário para ela se reestruturar? Uma recuperação judicial, ela consiste na preservação do emprego, principalmente no cunho social e na geração de renda. Se a empresa mostra uma desconfiança, por as informações não são confiáveis, o judiciário pode se questionar se essa empresa merece ou não essa assistência para que ela se sobreexista. Porque se não houver viabilidade, é preferível que ela seja encerrada em ato contínuo, ou seja, é feita a liquidação, a falência ou o ato que deve ser feito. Então, ter essa confiabilidade é fundamental. E quem atesta essa confiabilidade? Geralmente um agente externo, que é o papel da consultoria. A consultoria chega, levanta o passivo, faz o diagnóstico, confere a lista de credores, como entende de como separar os credores, o que pode ser informado, o que não pode, já faz uma pré-checagem dessa documentação, apresenta isso de uma forma mais confiável ao judiciário. Então, fazer este processo com a ajuda de uma empresa que entende, sabe quais são os ritos, faz toda a diferença para que você apresente ao judiciário e aos seus credores uma confiabilidade das informações. Para saber como ter essa confiabilidade, quais são as etapas, quais os documentos, como classifica, quais as regras, o que pode e o que não pode ser feito, fale com a GUS, que estão à sua inteira disposição.